Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos falar sobre um tema um pouco áspero, um pouco difícil, mas que precisamos tratar, porque vivemos isso muito próximo, vivemos isso na nossa própria pele, que é a questão da corrupção. Todos nós sonhamos com um mundo sem corrupção, onde as coisas fluíssem com toda lisura, com toda honestidade. Mas muitas vezes não olhamos o quanto isso está infiltrado na nossa própria vida. É lugar comum falar sobre isso, mas é importante que a gente faça uma reflexão séria, uma reflexão com propósito de transformação. Nós temos que sempre nos propor alguma coisa nova e melhor para o futuro. Isso é sadio, isso é necessário. Que o nosso futuro esteja preenchido de sonhos, de aperfeiçoamento, de nos tornarmos um ser humano útil para nós mesmos e para o mundo. Ou seja, que sejamos fator de soma, que sejamos um fator de aperfeiçoamento, que o mundo se torne um pouco melhor por causa dessa célula sadia que somos nós. Então vamos conversar sobre isso. Mais uma vez, vamos tratar sobre o tema da corrupção, que eu sei que já é muito abordado pela sociedade, mas sob um ponto de vista um pouco mais filosófico. O primeiro aspecto, então, que eu gostaria de observar é esse. A conscientização sobre esses processos de corrupção não pode ser imposta apenas de forma punitiva, mas deve envolver a todos em uma cultura de responsabilidade. E é sobre essa cultura de responsabilidade que eu gostaria de falar. Bom, uma coisa que é fundamental começarmos por isso, que comentamos quando falamos de ética, mas é fundamental reiterar aqui, é que uma ética que não se corrompe tem que ser necessariamente uma ética de convicção e não de coerção. Por muito que tenha que haver nesse momento o aspecto punitivo, porque senão nós perdemos o controle da humanidade, nós deveríamos ter uma visão de aperfeiçoamento para o futuro, onde cada vez mais as pessoas passassem de uma ética de coerção para uma ética de convicção. Lembrem-se de uma história que contei para vocês em uma ocasião de dois alimentos que comíamos na nossa infância. Um deles o jiló e o outro o chocolate. Eu realçava para vocês que quando comíamos o jiló, comíamos sob ameaça ou então sob promessa de recompensa. Come, filhinho, porque senão não vê televisão. Come, porque se comer ganha sobremesa. Ou seja, a gente não comia o jiló por ele mesmo, comia pelo prêmio ou para evitar o castigo. Dor ou prazer. Essa linha de dor ou prazer, medo ou desejo, prêmio ou castigo, é a linha da consciência animal. É uma linha horizontal que faz com que sejamos tremendamente manipulados. Porque se só nos movimentamos aí, aquele que tem aquilo que eu desejo, aquilo que eu temo na mão, vai fazer, como se diz popularmente, gato e sapato de mim. Vai ter um controle sobre o meu comportamento. Portanto, é uma ação que aprisiona, é uma ação que limita. Tá? E nós percebemos que muitas vezes a ética vai por esse caminho. Ou eu vou ser reconhecido como funcionário padrão, ou eu vou ser punido por alguma coisa, por algum vigia, por alguém que tenha presenciado a minha ação, que vai me delatar e eu vou ter um prejuízo. Né? Agora, quando a gente passa para o chocolate a nossa mãe não precisava ameaçar nem prometer nada. Imediatamente quando ela dizia quer chocolate, antes que ela terminasse a frase a gente já tinha avançado e já estava comendo. Por quê? Não precisava nem de prêmio, nem de castigo, nem de dor, nem de prazer. Porque a gente gosta do chocolate em si mesmo, por ele mesmo, e não pelo que a gente vai ganhar ou deixar de perder depois. Não é por nada que venha depois, é por ele mesmo que a gente come, porque gostamos dele. E aí você percebe que a partir dessa observação temos dois tipos de ética, que é a ética Giló e a ética chocolate. Por que eu pratico a ética Giló? Por medo ou por desejo de alguma recompensa. Ou vou ser punido ou vou ser premiado ou reconhecido. E a ética chocolate fazemos porque amamos a ética, porque nos realizamos ao fazê-lo, porque nos consideramos muito mais humanos, nos sentimos muito mais em paz com a nossa consciência, quites com a nossa natureza humana quando fazemos. Portanto, é uma sensação de bem-estar que nada se compara. Aí a gente já não está mais no eixo horizontal da consciência animal. Entramos no eixo vertical da consciência humana, aquela que não age nem por dor nem por prazer, mas por dever. Não dever como obrigação, como uma coisa forçada, mas dever como um sentido de responsabilidade que temos diante da vida. Eu devo ser humano, a natureza espera isso de mim. Então fazemos pela ética em si,
e não por nada que venha depois. Essa observação é importante porque nós não podemos acreditar que uma ética de coerção vai mudar o mundo, vai banir a corrupção. Porque a ética de coerção ela funciona enquanto houver uma vigilância, enquanto houver alguém vendo. É como dizemos popularmente, uma ética para inglês ver. Ou seja, se não há nenhum observador, essa máscara de pouca cobertura, essa película de pouca cobertura, cai pelo chão e mostramos a mesma barbárie que sempre tivemos. Vocês podem ver que eu já vi acontecer em duas cidades isso, duas grandes cidades do mundo. Um momento onde acontece um blackout e as pessoas que são de classe média, média alta, muito bem vestidas, começam a quebrar vitrines e roubar coisas. Por quê? Porque não estavam sendo vistos por ninguém. Só que um infravermelho os filmava e eles não sabiam disso. Ou seja, quando cai essa visibilidade, vem a barbárie à tona. Ou seja, a corrupção não foi transmutada, ela foi simplesmente disfarçada. Não mudamos o mundo dessa maneira. Se não aprendermos nós a entender a ética e integrá-la como um comportamento de vida que eu teria ainda que eu fosse Robinson Crusoe e vivesse sozinho numa ilha, eu não sou realmente ético. Então, é importante fazermos essa reflexão. Essa é a ética que muda o mundo. Platão tem um exemplo que também já contei para vocês em outras palestras, que é um exemplo que ele dá no livro A República, no seu diálogo A República, que é o mito do Anel de Giges. Resumindo bastante, ele diz que Giges era um pastor da Lídia, tido como muito honesto, e que um dia acha um anel que tinha uma pedra que quando ele voltava para dentro da mão ele se tornava invisível. Depois de muito testar isso, ele percebe que era verdade e começa, invisível, a entrar na casa das pessoas, roubar, molestar as mulheres, enfim, fazer tudo de errado que ele poderia fazer. E quando se torna visível, volta a ser o Giges bonzinho que todo mundo acreditava, que todo mundo estimava. Ou seja, Giges é honesto ou não? Ele é ético ou não? É evidente que nós não temos aí uma pessoa ética. Temos um comportamento de aparência para não cair sob o poder de nenhuma punição. Mas indo além, Platão vai adiante com esse exemplo. Ele diz para imaginarmos uma situação contrária disso, em que Giges, invisível, fosse tão ético, tão honesto quanto ele era visível. E que as pessoas da sua comunidade soubessem disso. Em público, o que elas diriam umas para as outras? Nossa, como o Giges é admirável, que pessoa maravilhosa. Porque teriam medo que ele lhes provocasse prejuízo. Mas quando fossem para casa e a porta se fechasse atrás delas, elas diriam, que idiota esse Giges, né? Que estúpido. Se esse anel caísse na minha mão, eu me daria bem. E Platão conclui dizendo que as pessoas não amam realmente a ética. Não amam realmente a honestidade. Fazem uma espécie de pacto social, onde eu não te roubo para que você também não me roube, porque vai que você é mais forte ou mais esperto que eu saio no prejuízo. Então fazemos um pacto onde uns não roubamos os outros para que tenhamos uma relativa harmonia na sociedade. Mas tem anéis de Giges, que às vezes fazem com que a gente fique invisível e essa máscara cai. Como, por exemplo, o nosso pensamento. O que nós pensamos ninguém está vendo. Então nem sempre somos éticos nos nossos pensamentos. Nem sempre somos honestos nos nossos pensamentos. E nós sabemos que o que pensamos hoje será realidade na nossa vida amanhã, porque tudo nasce no plano mental, como diz lá o Caibalion. E uma outra situação que costuma ser bem anel de Giges também é o poder. Em geral, até quem diga que você quer saber quem é uma pessoa, dê a essa pessoa poder. Há quem fale nesse sentido. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que há pessoas que se comportam dessa maneira e outras não. Mas, de qualquer maneira, é uma grande tentação a ser anel de Giges, o poder, que te dá uma certa invisibilidade, ou seja, nenhuma punição me atinge. Então, eu me sinto impune para fazer o que eu quiser. Uma das coisas que mais fazemos nos nossos dias é uma implementação de um treinamento dentro de empresas, dentro de organismos e de vigilância para que a corrupção não aconteça. Tá certo, eu acredito que nesse momento não há mais o que fazer. Se nós pararmos de vigiar e pararmos de punir, nós viramos um caos, porque não temos esse nível de consciência toda na humanidade atual. Porém, eu acho que chega um determinado momento que não pode ser só isso.
que nós teríamos que ir além disso. Aí eu pego para vocês novamente aquela frase de Francis Bacon, que eu gosto bastante quando ele fala sobre a esperança. Ele diz: a esperança é um bom almoço, mas um péssimo jantar. O que ele quer dizer com isso? Que na hora do almoço, que é a juventude, ainda estamos bem jovens entrando na vida, é bom que você tenha esperança. Mas na hora do jantar, que é a maturidade, não dá mais para você estar esperando nada. Você já era para ter levantado e feito alguma coisa. Eu acho muito inteligente essa colocação dele. E a gente pode dizer a mesma coisa aqui. Bom, então, uma vigilância, uma coerção é muito bom almoço, mas na hora do jantar você já tem que ter consciência. Coerção, pacto social está bem para o almoço. Para o jantar já temos que ter consciência social, porque senão não mudamos a humanidade jamais. E nós sabemos que sempre haverá uma fresta onde a vigilância não alcança. Sempre haverá uma fresta onde o treinamento não convence. Sobretudo porque somos, em geral, muito teóricos nesses treinamentos. Não descemos a vida prática e a responsabilidade individual de cada um. Eu sempre falo nas minhas palestras uma frase que atribui-se a Cícero, eu acho bastante interessante, que ele diz que um mau orador é aquele que todo mundo sai daquela peça de oratória, daquela palestra, pensando nele. Nossa, como é culto, como é bom. E que um bom orador, todo mundo sai dessa palestra pensando em si mesmo. Eu acho muito curioso isso que ele fala, porque mostra que uma peça de oratória tem que ser prática e entrar na vida das pessoas que a ouvem e mostrar como indivíduo, a corrupção lhes prejudica, a falta de ética lhes prejudica, e não simplesmente mostrar uma fachada institucional ou um elemento um pouco mais intelectual. Isso não desce aos miúdos na vida da pessoa e não é transformador. E nem sempre os nossos treinamentos são tão práticos assim. Portanto, a vigilância tem limites e o treinamento, dependendo de como é feito, também tem limites. É preciso, então, um processo de educação, onde desde a mais tenra idade ensinemos para as pessoas o valor que tem a ética, como isso realiza, como isso traz satisfação, como isso nos dá bem-estar, de tal maneira que as pessoas amem a ética como algo desejável, algo que lhes dá uma boa dose de prazer, um outro tipo de prazer, os prazeres da alma, uma boa dose de satisfação, de paz de espírito. Isso tem que ser desejado por si. E nós devemos educar desde a infância para que as crianças amem os valores, para que percebam como eles transformam a sua vida, como tudo fica mais bonito, como tudo fica mais agradável. Ou seja, trabalhar com as crianças nesse sentido. Continuando, uma sociedade que tem pacto com a ética nas suas vidas pessoais pode usar canais oficiais para cobrar seriedade do governo. Sabe por quê? Porque ela tem autoridade moral para isso. Se você tem uma sociedade onde todo mundo é ético, onde não existe a corrupção, essa sociedade tem solidez para cobrar essa postura diante daqueles que a governam, diante das instituições que estão no poder. Ela tem condições de confrontar essas instituições e dizer: eu exijo que você seja ético, porque ela é. Enquanto não tivermos essa solidez, não temos essa autoridade moral para sermos nós também cada vez mais vigilantes e cobradores daqueles que conduzem o nosso processo civilizatório. Temos que estar dentro dessa condição de solidez, de integridade, que nos dá oportunidade de participarmos desse processo de cobrança. Temos um monte de órgãos públicos para vigiar os próprios órgãos públicos, mas por muito que o trabalho seja bem feito, não é suficiente. Precisamos da sociedade participando desse trabalho, de vigiar e coibir a corrupção. Só assim tem chance de dar certo. É importante que a gente perceba uma coisa chamada as respostas dadas ao eu sou, porque isso vai fazer muita diferença no processo de banir a corrupção. Então é aquele exercício que muitas vezes falo, de pegar a sua consciência e levar lá para o último dia da sua vida. Um exercício de imaginação. Não tenham medo de fazer, façam. Imagine-se no último dia da sua vida. Que tipo de ser humano você quer ser aí? Porque isso é obra-prima da sua vida como um todo. Que qualidades você quer ter conquistado? Que defeitos quer ter polido? Que trajetória, que rastro quer ter deixado no mundo? O que quer ter feito pelo outro, por si próprio? Ou seja, quem você quer ser aí? Esse momento você é a obra-prima da sua vida.
É preciso que você visualize com muito detalhe e, se possível, até escreva para não esquecer. O ser humano que eu quero ser, o ser humano que está no final do meu caminho. E que todas as suas ações no dia a dia, desde agora, honrem esse ser humano, caminhem na direção desse ser humano. Não adianta a gente saber que existe um ser humano ético se nós não colocamos isso dentro da nossa vida. Não funciona, se não nos colocamos em relação direta com isso. Existe uma história que diz que havia um homem que ele não gostava do sol. Então ele fechava as janelas e portas da casa dele todas, porque não gostava do sol. Um dia ele viu que aquilo era loucura e resolveu se reconciliar com o sol. Abriu portas e janelas. A distância que ele estava do sol, com as portas e janelas fechadas ou abertas, é exatamente a mesma. Mas só a resolução dele se colocar em contato com o sol já permite que o sol o toque onde ele está, que o ilumine onde ele está. Só pela resolução de abrir as janelas da consciência e se colocar em contato com isso. Então, quando você abre as janelas da sua consciência e diz, eu quero ser esse ser humano, as virtudes desse ser humano já estarão de alguma forma, em algum nível com você agora. E você toma isso como referencial de vida. E aí você vai poder perceber se existe alguma coisa no mundo que valha você abandonar essa trajetória de construção de si mesmo. Aí você pode observar e ponderar valores e saber se existe alguma coisa na sua vida mais valiosa do que isso. Se não temos um referencial, um sentido de vida, ficamos muitas vezes sem saber ponderar o que tem mais ou menos importância na nossa vida. E isso pode nos deixar muito desorientados e com escolhas muito duvidosas. Quando quebramos esse pacto que estabelecemos conosco mesmo, ou seja, com aquele eu que eu quero ser, que eu amo, que eu desejo profundamente ser, quando eu quebro esse pacto, eu perco a confiança em mim mesmo e o respeito por mim mesmo. Essas duas coisas, confiança e respeito em si próprio, constituem uma virtude maravilhosa chamada dignidade. Eu me respeito, eu confio em mim mesmo, eu me garanto. Eu sou um ser humano profundamente comprometido com um ideal nobre, justo, bom, um ideal de um ser humano pleno. Quando perdemos a confiança em nós mesmos, é uma das coisas mais difíceis de recuperar que existe. Você perde a confiança de alguém, marca um compromisso, não vai. Essa pessoa sempre pode contar com outra pessoa, ela não está tão dependente de você assim. Agora, você precisa contar sempre consigo mesmo. Se você perde a confiança em si próprio, fica sem base para poder se apoiar e se lançar para o futuro. Você fica sem base de apoio para fazer esse avanço em direção ao futuro. Toda vez que você diz, vou fazer tal coisa, a tua própria consciência diz, lá vem você com essa conversa fiada. Você nunca honra as coisas que você quer. E você não vai ter base, não vai ter apoio. Perder a confiança em si próprio é algo grave e difícil de recuperar. É um tempo bastante longo e severo para que você recupere essa confiança. Nós temos sempre uma queda de braços dentro da sociedade. Ainda que eu tenha todos esses valores dentro de mim, ou seja, que eu seja fiel ao meu sentido de vida, que eu tenha atitudes, crenças, valores que estejam totalmente fixados em direção a esse ideal, eu tenho à minha volta um meio, uma pressão de locais de trabalho, pressão da sociedade, que muitas vezes trabalha na contramão disso. Nós vivemos um momento histórico onde a corrupção se banalizou. Então, pequenas corrupções do dia a dia, as pessoas veem e não levam em consideração, acham que não tem nada demais. São extremamente tolerantes com isso. Desconsideram, ou seja, nós banalizamos a corrupção como um ato comum da vida. E muitas vezes até incentivamos a nós mesmos e aos outros a cometê-la. Então, essa pressão, às vezes, da sociedade para que você não seja bobo, para que não perca oportunidades, para que aproveite as chances de se dar bem na vida, essa pressão é uma queda de braço em relação àquilo que você traz dentro. Agora, você tem que fortalecer diariamente esses princípios que você traz dentro, para que você possa vencer essa queda de braço. Porque se o mundo te vence com as suas alienações, você não tem como fazer nada, nem por você mesmo, nem pelo mundo. Primeira coisa que você tem que fazer é os teus valores têm que derrotar a pressão externa. Os teus valores têm que colocar abaixo a pressão externa. Nessa queda de braço, eles têm que vencer, de tal maneira que agora sim você subjugou as pressões do mundo e agora você pode fazer alguma coisa para melhorá-lo. Pode dar algum exemplo, alguma referência que pode melhorá-lo. Assim começamos a fazer história.
porque antes disso apenas sobrevivemos. Um ser humano que honra a sua identidade, o seu ideal, e que não se deixa corromper, porque isso é o pior tipo de corrupção e é o primeiro tipo de corrupção, esse ser humano é um exemplo de uma forma de vida diferente. E um exemplo, no momento histórico onde eles são tão raros, tem uma repercussão enorme. É como uma pedra que jogamos na água, que vai gerando círculos cada vez maiores. Estamos num momento muito escuro do ponto de vista moral. Quem tem uma pequena luz é visto a muita distância. Portanto, temos uma responsabilidade muito grande sobre esse exemplo que damos para a sociedade, para bem e para mal. A tradição indiana diz uma coisa que é um pouco assustadora, inclusive. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a ideia do karma. O karma é uma lei que cada vez que você desvia do reto do caminho honesto, do caminho do seu ideal, que eles chamam de dharma, cada vez que você desvia, você vai ter um acontecimento doloroso que vai te empurrar de volta. Ou seja, uma ação kármica, ela vai gerar dor para te trazer de volta. E o que os indianos dizem em relação a isso? Quando você sai do reto caminho, você vai ter que sofrer alguma dor para voltar. Mas quando alguém sai inspirado pelo seu exemplo, você também participa do karma dessa pessoa. Sejam lá quantos forem que você influencie para mal. Essas pessoas vão ter que sofrer pelos atos que cometeram e você sofrerá junto, porque você foi o influenciador e, portanto, coautor daquela ação. De cada pessoa que se inspira em você e tem que sofrer por causa disso. Eu acho isso bem assustador e digno da gente levar em consideração. E às vezes essas pessoas são os nossos filhos, são as pessoas que mais amamos, que de alguma maneira sempre vão se inspirar em nós. É muito importante refletirmos sobre isso. Prever o risco de corrupção de forma reativa e imediata. Não é para você chegar, isso é o ideal. Eu sei que ainda temos que caminhar para chegar a isso. Não é para a gente chegar e ver uma ação corrupta e dizer, será? Será que não vale a pena mesmo? Ah, eu acho que não. Isso significa que você ainda não incorporou a ética de maneira intrínseca, como se fosse parte do seu próprio ser. Porque senão você gera um reflexo. Na hora que surgiu, você rejeita imediatamente. Eu costumo dar um exemplo, vocês devem lembrar disso. Peço para vocês imaginarem um inseto que esteja no seu braço. E esse inseto é uma barata, cascuda, voadora. Você olha para ela, você diz, daqui a pouco eu tiro? Não, existe até uma palavra para isso, né? E joga a barata longe. Ou seja, quando vemos alguma coisa que nos tenta para a corrupção, a reação tem que ser desse tipo, imediata, porque não se compara o mal que uma barata pode fazer para você com o mal que um ato de corrupção pode fazer. É um outro nível, uma outra escala, não tem comparação. Portanto, a nossa reação é imediata. Isso não se pensa mais nisso, não se fala mais nisso. Quando tivermos esse tipo de coisa como reflexo, quase que como um instinto da alma, vocês vão perceber que conseguimos vencer a corrupção. Não dialoga com ela, é não e acabou. A partir do momento que ela te chama para um diálogo, ela já tem a possibilidade de te dobrar, de te vencer. Você ainda não está seguro. Pequenas atitudes minhas ou de pessoas próximas a mim, devo tolerar? É claro que nós não podemos, de repente, começar a ser predicadores de moral para qualquer pessoa que apareça pela frente. Tem que haver um espaço para que você possa falar com essa pessoa. Mas se você tem algum espaço, é uma pessoa amiga, é um parente, não para dar discurso moral, porque ninguém aguenta isso, lição de moral, ninguém aguenta, mas fazer um pequeno diálogo onde mostre para ela que, embora pareça que ela ganhou alguma coisa, na verdade ela perdeu, é interessante fazer. É interessante que a gente possa passar essa reflexão adiante e não simplesmente tolerar e fazer de conta que eu não vi. Eu posso ajudar essa pessoa a crescer um pouco, fazer alguma reflexão sobre esse ato. Uma vez que eu sei, eu tenho um certo compromisso de passar esse conhecimento adiante. Portanto, na medida em que você tem a abertura para isso, você pode dar um ensinamento de uma maneira através de um diálogo, de uma maneira bastante tranquila, mostrando que nesse tipo de atitude a perda é muito maior do que o ganho. Podemos e devemos fazer isso de fato. De tal maneira que por onde passemos as pessoas fiquem pelo menos refletindo, pensando duas vezes sobre aquilo. Um exército, gente, treina em tempos de paz e não só em tempo de guerra.
Um exército que vai para a guerra e só treina naquela hora é um fracassado de partida, não tem chance nenhuma. O que é um exército poderoso? Em tempo de paz ele está sempre treinando, ou seja, quando chega a guerra ele está preparado. A mesma coisa em relação à corrupção. Nós treinamos no dia a dia, nas pequenas coisas, nos detalhes da vida nós treinamos. Aí quando surge uma tentação maior, você está com a fortaleza moral construída. Você está com toda a sua técnica de guerra preparada. E você pode dizer não imediatamente, porque nas pequenas coisas você foi treinando. Portanto, esse dia a dia é extremamente importante. É onde nascem as nossas concessões morais. E que se elas nascem, elas vão crescer. Como tudo que nasce tem a tendência a crescer. Portanto, não podemos deixá-las nascer em ponto algum. É em tempos de paz que nós treinamos para a guerra. Existe um ensinamento que eu acho muito interessante, que é o imperativo categórico de Kant. Kant foi um filósofo que ele falava uma frase muito interessante em relação a esse imperativo categórico. Age sempre de tal forma que a máxima da tua ação possa ser elevada à lei universal. Imaginem, você está, sei lá, recebeu o troco errado, está a mais. Aí você diz, não, faz de conta que eu não vi, deixa eu levar isso para casa. Para essa cena, eleva isso à lei universal. Todo mundo que recebeu uma coisa que não lhe pertence tem o direito de fazer de conta que não viu e não devolver. Isso, como lei universal, torna a humanidade um lugar melhor ou pior? É evidente que torna pior. Todo mundo perde a confiança em todo mundo. Vai gerar um estado aí de conflito, de tensão, maior do que a gente tem. Portanto, isso é prejudicial para a humanidade. Eu não deveria estar fazendo. Se não pode ser transformado em lei universal, não se dê o benefício da exceção. Não, isso que eu estou fazendo diante da humanidade seria um ato louvável, que todo mundo poderia copiar e seria interessante, seria lucrativo para a humanidade. Se não, não é moral, não faça. Use isso como uma referência. Eu estou aqui fazendo alguma coisa, todo mundo fazendo isso seria bom? Não, então não faça. Isso é uma boa ferramenta para julgar os nossos atos como morais ou não. Não adianta vigilância nem a punição se a nossa consciência não nos vigia. Não adianta, porque como eu falei para vocês, vai ter uma hora que vai haver brechas. Ou sabe-se lá se essa vigilância uma hora faz um pacto com você e se corrompem ambos. Sempre vai haver oportunidades de colocar isso abaixo. Isso não é um método seguro para a gente praticar eternamente. Nesse momento, vá lá, mas nós precisamos aperfeiçoar esses nossos métodos, que é ter uma vigilância interna, que é a nossa própria consciência. Volto a contar para vocês uma história muito conhecida, porque tenho contado várias vezes, que é aquela história do mosteiro Zen. Resumindo bastante, havia um mosteiro Zen que estava meio desmoronando, os monges ali não tinham nenhum recurso, eram monges mendicantes, e não tinham como reformar o mosteiro. Aí os discípulos chegam para o mestre e perguntam, mestre, o nosso mosteiro está desmoronando, o que a gente faz? O mestre resolve aplicar uma prova neles. E diz, é verdade, o mosteiro está desmoronando, mas a gente não tem nenhum recurso. Então eu tenho uma ideia, vocês vão no povoado mais próximo e roubem o máximo que vocês puderem. Mas com uma condição, que ninguém os veja. Porque é a fama do mosteiro que está em jogo, uma fama secular. Portanto, roubem, porque aí a gente vende no outro povoado e consegue com isso recursos para reformar o mosteiro. Os jovens ficaram muito conflituados a princípio, mas depois o mestre mandou, vamos lá, né? E foram roubar. Quando ele entra no mosteiro, ele encontra ali um jovem que continua fazendo seus afazeres do mesmo jeito. E aí ele pergunta, ué, meu jovem, o que você está fazendo? Ele diz, eu estou cumprindo o que o senhor mandou, mestre. Como assim cumprindo o que eu mandei? Seus colegas todos foram para a cidade roubar? Não, mas o senhor não falou isso. O senhor falou que eu não roubasse se houvesse alguém me vendo. Que a minha consciência está sempre me vendo. Como é que eu posso roubar? E esse foi o único que tinha entendido a prova. Nós estamos permanentemente diante da nossa consciência. Se não a respeitamos, se não damos a ela confiança, se não damos a ela dignidade, significa que não temos condições de respeitar, nem confiar, nem dar dignidade a ninguém do lado de fora. Porque nasce aí a nossa confiança, o nosso respeito, a nossa dignidade. Se não consideramos a nossa consciência como algo que devemos preservar, como algo divino que existe dentro de nós, que devemos proteger,
porque esse é o nosso dever, é aquilo que temos de mais elevado, portanto temos que proteger como algo que estivesse numa redoma. Diante dela não podemos cair em indignidade. Se não fazemos isso, não há controle sobre o que fazemos fora. Porque o primeiro respeito é o respeito que se pratica consigo mesmo. E depois isso transborda para as relações sociais. Então é muito importante que a gente pense nesse conto como uma referência. Você está sempre diante da sua consciência. Qualquer coisa desejada a qualquer preço é sempre cara demais. Considere isso, por muito que você deseje algo, sonhe com aquilo desde a infância. Dependendo do preço que isso te cobre para ser obtido, não vale a pena. Não entre nessa, não vale a pena. Aquilo que cobra a tua dignidade para ser obtido não vale a pena, é uma perda muito grande. Você perde o respeito diante da sua própria consciência divina, diante do seu próprio eu divino. Isso não vale a pena. Existe uma história que eu acredito que é mais uma fábula do que uma história, porque nunca vi uma citação mais séria disso, como fato histórico, mas que fala sobre os Incas. Diz que os Incas foram combatidos pelos espanhóis de Francisco Pizarro na época da invasão da América, e os espanhóis faziam guerra suja. Eram muito menor quantidade, muito menor, não tinha nem comparação, mas eles faziam guerra suja. Quando os Incas saíam para a batalha, que era uma saída toda cerimonial, os espanhóis atacavam as cidades, matavam mulheres, crianças, idosos para minar o ânimo dos guerreiros. Ou então atacavam plantações para gerar fome, destruíam tudo. Ou então esperavam esse exército acampar e atacavam no meio da noite pela retaguarda, coisas que eram indignas para os Incas. E eles faziam. E assim foram vencendo, vencendo, vencendo. Até que chega um determinado momento que os Incas da Resistência, um grupo pequeno de Incas que sobreviviam com seu imperador, se refugiaram numa cidadela chamada Vilcabamba. E ficaram ali tentando fazer guerra de guerrilha, né, tentando banir o povo, os espanhóis. E aí Pizarro teria mandado um embaixador lá para falar com eles, com o líder deles, que era o Sapa Inca, o imperador. E esse embaixador teria tentado negociar uma rendição e não teria conseguido nada. E aí, bom, já que eu estou aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeira vez que a gente lutou com vocês de uma forma diferente, era surpresa. Segunda vez, vá lá. Mas terceira, quarta, 10ª, 20ª, 30ª, por que vocês não começaram a fazer a mesma coisa com a gente? Por que não usar os nossos métodos contra nós? Por que se deixaram derrotar dessa maneira? E esse líder Inca teria dito para ele o seguinte: nós, Incas, só queremos a terra para ficar de pé sobre ela. Para rastejar sobre a terra, a gente prefere deixar para vocês. Eu acho essa história verdadeira ou não belíssima, belíssima. Qualquer coisa que para obter você tenha que rastejar é caro demais, não pague. Nós não podemos chegar ao final da nossa vida rastejando. Nós somos homens, não somos larvas. Nós não podemos chegar ao final da nossa vida rastejando. Temos que chegar de pé, dignos, da maneira que é próprio de um homem. Portanto, não faça nada que te exija rastejar. Tudo que você tiver que obter, que seja de pé. Ou seja, isso é uma imagem muito apropriada para a dignidade e para que a gente saiba ter uma hierarquia de valores do que vale e do que não vale a pena. Como falei para vocês, além do dano pessoal, isso se propaga com o exemplo. Nós sabemos que, por exemplo, os adolescentes, eles precisam de mais de referenciais. As crianças sonham com contos de fado, o adolescente quer viver esses contos, ele quer ser o herói, quer viver aventuras, e ele necessita muito de referenciais. Ele é capaz de admirar pessoas que sejam inspiradoras para eles. Se eles não encontram um referencial a admirar nos seus próprios pais, vão procurar esse referencial na sociedade e às vezes acham de maneira bem duvidosa. Numa sociedade onde em grande parte a mediocridade impera, eles vão achar um cidadão corajoso, bravo, às vezes um bandido, um traficante de drogas. Então, para evitar, a melhor coisa que podemos fazer para evitar que os nossos filhos sejam arrastados por esse tipo de influência é fazer com que eles nos admirem pelo que somos, porque aí a sua palavra terá 10 vezes mais peso do que qualquer coisa do lado de fora. Fazer com que eles tenham um referencial em nós, se orgulhem de serem nossos filhos, nos admirem pelos seres humanos que somos. Isso dá um peso muito maior à nossa influência na vida deles.
Então é importante que a gente cresça por amor, porque vamos ser referencial para muita gente. E não podemos ajudar essas pessoas a se perderem na vida. Não podemos arrastar, como dizem os indianos, mais esse karma. Qual é a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos? Vocês sabem? Já pararam para pensar nisso? Qual a melhor coisa que eu posso fazer por aqueles que eu amo? A resposta é simples, é crescer como ser humano. Porque só crescendo como ser humano você tem algo sólido, um referencial sólido para deixar para eles. Algo que sempre vai lhes ser útil. Às vezes a gente pensa que o melhor para deixar para os nossos filhos é um apartamento, sei lá, um investimento com recursos. Imaginem vocês o que será o futuro. Ninguém sabe. Imagine uma pessoa que vivia na Ucrânia, que tinha um apartamento, tinha uma casa, tinha recursos, e de repente vê uma situação daquela e ele não tem mais nada. Essas coisas, dependendo das circunstâncias históricas, e a gente não sabe o que vem pela frente, não valem nada. Reduzem a zero, reduzem a pó. Agora, um exemplo de autocontrole, de equilíbrio, de generosidade, de coragem que você dê, vai ajudá-lo a sair de uma situação dessas com muito mais facilidade. Vai ajudá-lo a ter lucidez para sair das situações mais complexas da vida. Portanto, isso nunca deixará de ser útil. Jamais. Bom, aqui um exercício de imaginação que eu gostaria que vocês fizessem. Corrupção, a princípio, é o quê? Um desvio de recursos que deveriam ir para um lugar e vão para outro. Normalmente um lugar que atende os nossos interesses pessoais. Não é assim? Agora vamos imaginar que a humanidade está reduzida, é o nosso corpo. Imaginem que o oxigênio é enviado para os nossos pulmões e não chega, porque grande parte do ar é desviado no caminho. Ou imaginem que o alimento é enviado ao nosso estômago e não chega, porque grande parte dele é desviado no caminho. Seria possível uma vida nesses termos, onde teríamos muito pouco ar para respirar, muito pouco alimento para sobreviver, porque todos os recursos recebidos foram desviados no meio do caminho? É evidente que isso aí é morte. Isso não viabilizaria nenhum tipo de vida. Nós temos que entender que corrupção é sinônimo de decomposição, de degradação. E decomposição é característica de corpo morto, de cadáver. Cadáver se decompõe, se corrompe, se degrada. Nós estamos vivos ou mortos, afinal de contas? Porque deixamos corromper um corpo vivo? Isso é um absurdo. Nós temos que preservar a nossa vida em todos os planos, não só no físico. Nós tratamos a nossa saúde para que o corpo não se corrompa, não é isso? Temos que tratar também o plano psicológico, moral e espiritual, que é o que gera impacto aqui no plano físico e vai determinar como será a nossa vida, afinal de contas. Então, lembrar sempre disso. Corrupção está ligada à morte, é característica de corpo morto, em decomposição. E nós estamos vivos e devemos lutar por isso. Imaginem a seguinte situação, mais um exercício de imaginação. Existem avalanches que estão caindo por cima de casas numa vila. Avalanches de gelo. E você acha aquilo horrível, inclusive já atingiu sua própria casa, você foi uma vítima. Mas você, de vez em quando, tem o hábito de subir a montanha para se distrair, fazer pequenas bolinhas de neve e jogar a montanha abaixo. E você não sabe que aquelas bolinhas de neve vão rolando e lá embaixo viram a avalanche que soterra a sua casa. Então percebam que situação curiosa. Você está como culpado lá em cima, como autor e como vítima lá embaixo. E não percebe. E queixa-se da avalanche, sem saber que você é um dos que provocaram essa avalanche. Nós nos queixamos com a avalanche de corrupção que cai sobre nós, a avalanche de recursos desviados, a avalanche de coisas que poderiam ter sido construídas, feitas para o benefício da sociedade e que não foram. Nós nos queixamos disso com toda a justiça. Mas nós temos que ter em mente que nós também somos aqueles que jogam bolinhas do alto da montanha. Cada vez que cometemos um pequeno ato de corrupção, que nós achamos que é inocente e insignificante, nós estamos jogando bolinhas do alto da montanha. Portanto, isso não nos dá autoridade moral para reclamar da avalanche. Nós estamos no terreno dos culpados e no terreno das vítimas simultaneamente. E é lógico que o mundo não vai mudar dessa forma. Imaginem mais uma situação, mais um exercício de imaginação. Amanhã ou depois, sua mãe, você, seu filho necessitam de um hospital.
E esse hospital não vai te atender bem. Sabe por quê? Porque ele teve verbas desviadas pela corrupção. Amanhã ou depois, seu filho entra para uma universidade, você quer que ele seja bem formado, mas essa universidade não vai dar a educação que ele precisa. Sabe por quê? Porque teve verbas desviadas pela corrupção. Ou seja, nós estamos o tempo todo sendo vítimas disso. O tempo todo, de maneira grave, nos tira coisas preciosas, pode nos tirar até a vida. Às vezes, pessoas que desviam dinheiro de um hospital, elas aceitam que aquele seu ganho, aquela sua fortuna, pode gerar mortes mais adiante, e pagam esse preço. Imaginem vocês a condição moral de alguém que paga esse preço. Para que eu ganhe, alguém vai morrer. E aceitam isso. Imagine a condição moral de um homem assim. Mas esse tipo de coisa nasce de pequenas ações de corrupção. Do pequeno vem o grande. Do pequeno, que vai se desenvolvendo, vem o grande um dia. Então nós temos que ter consciência de que corrupção cheira a morte e gera a morte. Quando você vê uma coisa se corrompendo, é uma coisa que está morta, está desintegrando, uma coisa que apodreceu. É um alimento que está se corrompendo na sua geladeira, imediatamente ponha no lixo, ele apodreceu. Ele não tem mais vida, não tem mais condições de alimentar vida. Saiba disso. Nós não podemos nos sentir apodrecendo. Isso é cruel demais para fazermos com um ser cuja natureza mais íntima é divina. Nós temos que nos respeitar. Não podemos permitir isso. A perguntinha que não fiz para vocês lá atrás, mas que ficou pairando no ar, né? Se eu tivesse o anel de Giges na minha mão, o que é que eu faria? Já pararam para pensar nisso? O que é que eu faria se eu tivesse o anel de Giges na minha mão? Responder isso para você escondidinho, num canto, com toda honestidade. O que eu faria? Se nós reclamamos, acusamos os demais por um comportamento que a gente também tem, é como se nós estivéssemos culpando o espelho pelas nossas espinhas. Isso é imoral também. É imoral eu acusar alguém de um comportamento que, se eu tiver oportunidade, eu também faço. Se eu tiver o anel de Giges, eu não pego nada que não me pertence, porque se eu pego, eu não posso acusar o ladrão. Ele simplesmente é mais ousado do que eu, mas eu tenho a mesma tendência. Então, cuidado ao acusarmos os demais de algo cujo germe existe vivo dentro de nós. Muito cuidado com isso, porque no final das contas não trabalhamos esse defeito. E ele pode se desenvolver em algum momento crítico da vida para um fato mais grave. Ele ainda tem sementes vivas dentro de nós. Nós temos que extirpar essas sementes e dizer isso nunca, isso jamais, em condição nenhuma, com anel nenhum no dedo, isso jamais. E assim nós temos condições de exigir a alguém que seja mais ético, que não pratique corrupção. Se nós considerarmos uma disciplina que se chama biomimética, a biomimética é muito interessante, porque ela aprende da natureza para tirar ensinamentos para o homem. Por exemplo, se você pega a floresta amazônica, você vai ver espécies muito diferenciadas. Aliás, a floresta amazônica me parece que é a maior do mundo em termos de biodiversidade. Ou seja, muitas plantas muito diferentes e elas convivem em perfeita harmonia entre si. Não dava para a gente aprender com isso, que nós somos totalmente diferentes entre nós, mas também poderíamos viver em harmonia, que isso é possível? Dá, ou seja, eu posso aprender da natureza. E nesse caso aqui, eu posso aprender da natureza do meu próprio corpo, que também é uma construção da natureza. Meu próprio corpo, todas as células têm que ter em vista o bem do todo, o bem do organismo. Elas não podem ter outra meta. Cada célula tem que trabalhar fundamentalmente para o bem do organismo, para a saúde, para o bem-estar do organismo. Se alguma delas pensa diferente, se alguma delas tem uma outra finalidade qualquer, se quer partir para uma carreira solo, fazer alguma coisa que ela considere agradável só para ela, isso é uma célula tumoral, que nós sabemos que vai levar esse corpo à morte e que morre junto, mas ela não tem consciência disso. Imaginem vocês a gente admitir, diante da nossa consciência, que somos uma célula tumoral da humanidade. Isso é indigno demais. De vez em quando a gente deve se confrontar no espelho e perguntar: é isso que você quer ser? Uma célula tumoral? Diante de qualquer pensamento em relação à corrupção, a gente deve se perguntar isso. Eu não quero ser uma célula tumoral da humanidade. Eu quero provocar vida, eu quero provocar saúde, bem. Eu não quero deixar esse tipo de trilha no mundo.
Esses exercícios de imaginação são muito bons para que a gente puxe os nossos brios, puxe os nossos valores e volte para o centro. Não se deixe inclinar por nenhum apelo da sociedade. O que nós ganhamos a cada dia quando temos um dia íntegro? Aquilo que eu chamo do sono dos justos. Um sono absolutamente tranquilo. Eu repassei o meu dia e hoje eu tive um dia digno de um ser humano. É o sonho mais recompensador de todos, aquele que mais te recompõe. Por quê? É um sono tranquilo, com paz de consciência. Esse sono dos justos que nós temos que lutar por ele, temos que merecer. E um belo dia, quando vier o grande sono dos justos, que é a morte, nós possamos também encará-la com essa paz de espírito. Eu estou quites com céus e terra, portanto minha consciência está limpa. Eu sei que eu já fiz alguma coisa pelo mundo e não me corrompi. Portanto, eu tenho tranquilidade de confrontar esse grande sono dos justos, seja lá o que for que tenha depois. Por quê? Eu estou em paz com céus e com terra. Então, são dois elementos que têm um valor excepcional. Essa paz de espírito que estaremos diante de todas as ocasiões da nossa vida. Nada nos deixará tão desesperado assim, porque eu sei que em todas as circunstâncias eu fiz o meu melhor. Fiz aquilo que me correspondia, dei o meu melhor em todas as circunstâncias. Sempre que tive consciência de algum mal, não o pratiquei. Nunca atuei com intenção de praticar qualquer tipo de corrupção. Isso me deixa muito limpo, muito tranquilo. E felicidade para o ser humano tem muito a ver com paz de espírito. Bom, enfim, integridade é saúde e corrupção é uma doença, e é uma doença contagiosa, como eu já falei para vocês. Influenciamos as nossas concessões. Você vê, às vezes, você está numa pista, as pistas cheias de carro, engarrafado, aí tem uma pistinha do canto que é só para bicicleta. Aí um engraçadinho vai e se enfia ali. Daqui a pouco tem vários engraçadinhos indo atrás dele. Basta que um vá. Ou seja, nós influenciamos para mal também. Isso é muito comum, mais rápido até do que a influência para o bem. Portanto, nós temos que ter em vista que integridade é saúde, nos planos psicológico, moral, espiritual e inclusive físico. E corrupção é doença, e doença contagiosa. Corrupção tem cheiro de morte, corrupção é decomposição. E eu não posso aceitar isso acontecer comigo mesmo. Nesse recinto sagrado que é a minha consciência, não pode acontecer isso. Devemos colaborar para um mundo em que nós e os nossos filhos gostaríamos de viver. Ou seja, pensa agora nesse mundo e trabalha desde já para construí-lo. Porque se ele existe na tua imaginação, um dia existirá no mundo concreto. Como dizia Platão, na sua teoria das ideias. Tudo que existe lá no plano das ideias um dia estará aqui. Ou seja, quando você imagina esse mundo ideal e desde agora se sente cidadão dele, você começa a trabalhar para construí-lo. Dentro da sua vida, dentro da sua conduta e de todos aqueles que se inspiram em você. Isso tem um valor excepcional, isso tem um valor histórico. Você fez diferença, você somou, você deixou o mundo um pouco melhor do que aquele que você encontrou. Por fim, cure-se e cure o mundo. É assim que funciona. Cure-se da corrupção, absolutamente, sem sombra de dúvidas. E assim você vai fazer um serviço excepcional, você nem imagina, pelo mundo. O mundo necessita disso. Tenha consciência de que as suas posturas ecoam, as suas posturas influenciam. Se você tem algum amor a alguém, a algo, não queira contaminar a si próprio e ao mundo dessa maneira. Amamos a nós mesmos e amamos as pessoas à nossa volta, não queira contaminá-las, não queira intoxicá-las de algo tão pesado, de algo que pode levá-las a uma decomposição. Cuidado com isso, cure-se e cure o mundo. É isso que eu teria para trazer para vocês hoje. Agradeço muito a todos e até uma próxima ocasião.